E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda. Eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós voltaremos a falar sobre a escalação de Papas Cielo para fazer Severo Snape na série de Harry Potter da HBO. Eu fiz um vídeo nos últimos dias comentando um pouquinho sobre a escalação, como eu não concordava com ela, eu não achava uma boa escalação, mas deu uma repercussão bem grande aqui no canal, deu bastante visualizações, o pessoal comentou bastante e discordou bastante da minha opinião, e teve um pessoal que foi um pouquinho mais agressivo e que comentou de uma forma um pouco que eu acho um pouquinho desnecessária. Então vou comentar um pouco sobre isso, esclarecer bastante a minha opinião sobre isso e deixar bem claro qual que é a minha ideia e o porquê que eu não concordo com isso, e eu acho uma escalação que não foi nem um pouco boa e eles não foram para um caminho que eu acho que é o caminho ideal para essa adaptação, essa nova readaptação de Harry Potter agora para fazer em formato de série, né? Então vou comentar um pouquinho sobre isso e deixar bem claro qual que é a minha opinião e qual que é a minha visão sobre toda essa escalação. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho de sempre, galera, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias de cultura pop, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então vamos lá comentar um pouquinho sobre a escalação de Papas Cielo para fazer Severo Snape. Nas últimas semanas nós tivemos a confirmação de que Papas Cielo vai viver Severo Snape na nova série de Harry Potter, na readaptação de Harry Potter agora para HBO. E com essa escalação, obviamente, ela geraria uma polêmica gigantesca, e como gerou, né? Gerou uma polêmica gigantesca, todo mundo comentando, tem gente que concordando e achando que foi uma boa escalação, que faz sentido e não vê problema na mudança de etnia do Snape nessa série de Harry Potter, e muita gente, assim como eu, falando que não é uma boa escalação, que não acha que é uma boa escalação e os problemas que isso pode criar no futuro da série são gigantescos. E eu fiz um vídeo nos últimos dias comentando um pouquinho sobre isso, quais eram as minhas opiniões sobre essa escalação, como eu não concordava e não achava uma boa escalação, e de forma geral eu via essa escalação mais como uma escalação para gerar polêmica do que realmente uma escalação pensada em fazer uma boa adaptação do personagem, sabe? Eu fiz um vídeo nos últimos dias comentando um pouquinho sobre isso, e como foi um vídeo que deu bastante visualização, é um assunto que tá em alta, então as pessoas querem falar um pouco sobre isso, muita gente acabou comentando no meu último vídeo, falando um pouquinho, discordando um pouco da minha opinião, e muita gente também concordando com a minha opinião, mostrando que isso é um assunto bem divisório, né? Muita gente concorda, muita gente discorda, mas eu não quero falar sobre em relação a isso, principalmente das pessoas que discordaram de mim, porque muita gente discordou, falou, ó, eu não acho que essa seja uma opinião válida, eu por causa disso, isso, eu acho que faz sentido você escalar mudar a etnia do Snape e tal. Esse tipo de pessoa eu acho que concordo, a gente tá tendo um discurso, uma conversa boa, então eu acho que não tem problema nenhum você discordar de uma opinião contrária à sua. O problema é aquela parte do público que a gente conhece que ataca você sem motivo nenhum, só porque você tem uma opinião diferente, sabe? E uma coisa que me deixou bem, me marcou bastante nos comentários, foi uma parcela do pessoal, não todo mundo, claro, obviamente, aquela parcela que normalmente é essa minoria, são algumas pessoas, comentando que eu sou racista, sabe? Basicamente me chamando de racista, e não, tipo, claro, tem gente que deixa isso nas entrelinhas, né? Mas realmente teve pessoas comentando que eu sou racista, e aí eu fico pensando, cara, o fato de eu não querer a escalação de um ator de uma etnia diferente de um personagem, e de uma etnia diferente que vai mudar a história do personagem, que vai alterar a história do personagem, que vai alterar muito o sentido da história daquele personagem, me torna racista, sabe? O fato de eu não gostar dessa escalação, porque essa escalação vai modificar muito a história e vai mudar muito o sentido da história, me torna racista, sabe? Mostra pra mim que a gente vive num mundo muito radical, sabe? Se você tem uma opinião diferente da pessoa, a pessoa ela te ataca de todas as formas possíveis. E o problema pra mim, se a pessoa ela assistiu o vídeo e acha que eu tenho essa opinião racista, aqui no Brasil racismo é crime, né? Então você tem que provar que eu sou racista, né? Mas não vou levar isso pra frente, mas, né? Isso aqui no Brasil é crime. Mas o fato é que se a pessoa assistiu o vídeo e achou que eu tinha uma opinião racista, de boa, tudo bem, não tem problema você achar isso. Mesmo eu reassistindo o vídeo várias vezes e vendo que eu não tive opinião racista, que eu deixei bem claro qual que era o meu posicionamento em relação a essa escalação, algumas pessoas me chamaram de racista, e eu sinto claramente, eu vendo o comentário dessa pessoa, a maioria delas, tem muitas delas que fizeram um textão gigantesco, e muita gente fala isso, e claramente a pessoa que fez esse comentário, ela não assistiu o vídeo. Ela deve ter visto a thumbnail, visto o título, e nem assistido o vídeo, deve ter pausado o vídeo e comentado sem nem ter assistido o vídeo, porque quem assistiu o vídeo até o final, e muita gente comentou isso, quem assistiu o vídeo até o final, comentou pra mim e falou, cara, eu concordo com o seu ponto, eu entendo. Tem muita gente que falou, ó, eu concordo, eu entendo o seu ponto, mas eu discordo, porque eu acho que isso pode funcionar de tal e tal forma, não tem problema, aí eu acho que eu concordo, é uma discussão saudável, mas muita gente comentou também que concorda com o meu ponto, que entendeu exatamente, que concorda exatamente com o meu ponto, que é o ponto de que, qual que é o ponto que eu acho principal, que eu não gostar da escalação do Papas Cielo como o Severo Snape. O ponto principal é que é o seguinte, a escalação do Papas Cielo, ela muda a etnia do personagem para um personagem que, na minha visão, ele é muito importante, a cor e a etnia dele, ela é muito importante para a história de Harry Potter funcionar, sabe? É muito importante o Severo Snape ser branco.
por tudo que acontece no passado com os marotos lá, né, com o Thiago, com o Sirius, com o Rabicho, com o Lupin, tudo que acontece no passado é importante que o Snape seja branco, sabe? É muito importante, por quê? Porque quando você vai ver 4 garotos brancos fazendo bullying com um garoto negro, você acaba mudando o sentido de toda aquela história e qual que é o objetivo daquela história. Uma coisa também que o pessoal comentou e que faz sentido, mas a gente tem que entender o contexto, é a questão de que no mundo de Harry Potter não existe racismo de cor, não existe racismo de pele. Pessoas não são racistas umas com as outras pela questão da pele. No mundo de Harry Potter não existe esse tipo de discussão e esse tipo de racismo. Só que a gente tem que lembrar, no mundo de Harry Potter não existe esse tipo de discussão. Mas no nosso mundo, infelizmente, existe. No nosso mundo existe racismo, sabe? E quem vai assistir a série, quem vai consumir o produto, somos nós. Infelizmente, é muito difícil você fazer uma obra e você fazer colocar um garoto negro sofrendo bullying de garotos brancos e um professor negro de Hogwarts sempre sendo desconfiado pelos alunos brancos. É muito difícil você fazer aquilo funcionar dentro da história, sem levar para um lado de racista no nosso mundo, na nossa visão de ver o mundo, sabe? Então é muito difícil. E esse é o meu principal ponto. Cara, é muito difícil. Você vai ter que fazer um malabarismo gigantesco, você vai ter que modificar muitos personagens, modificar muitos pontos da história para isso poder funcionar, sabe? No vídeo também teve alguns comentários falando que dava para fazer funcionar e você teria que mudar algumas coisas, e até uma pessoa que comentou, ela mostrou, ó, você pode mudar isso e mudar isso, que vai funcionar. Mas esse que é o meu problema. Quando você começa a modificar muitos pontos da história, você altera muito a história e você pode desconfigurar totalmente a história que a gente conhece. E aí que é o problema, porque a própria HBO, né, que vai produzir essa readaptação, ela falou muitas vezes, nós faremos uma obra totalmente fiel aos livros. E quando você modifica a etnia de um personagem e um personagem em que a etnia dele é extremamente importante para a história poder funcionar, você já não é fiel. E aí que é o maior problema e é a maior contradição de tudo que aconteceu. Quando você altera a etnia de um personagem que é muito importante, que a etnia do personagem não seja modificada para não modificar a história, você vai modificar totalmente a história, sabe? É isso que eu até comentei no último vídeo. Eu vejo personagens como, por exemplo, a Hermione, sendo modificada a etnia dela, colocando uma atriz negra para fazer ela, eu não tenho problema nenhum. Porque eu acho que a característica física da pele da Hermione não é algo que, se você mudar, você vai alterar a história de Harry Potter. Não é algo realmente que é importante para a história de Harry Potter. Você mudar a etnia da Hermione não é algo que tem algum tipo de influência na história da personagem dentro do mundo, sabe? Em questão do Snape, sim. A questão do Snape é que se você modificar a etnia dele, você vai alterar qual que é a proposta do personagem, sabe? Esse que é o maior problema pra mim, e você vai alterar de forma significativa, não vai ser de uma forma pequena. Esse que pra mim é o grande problema, e é aquilo que a gente vê, cara. A internet hoje, a gente vive num mundo muito polarizado, que ou você é uma coisa ou você é outra. Você não pode ser um meio termo mais, sabe? Ou você é de um extremo ou você é do outro extremo. Você não pode mais ver de uma forma um pouco mais moderada as coisas, sabe? E é o maior problema pra mim, porque realmente as pessoas que comentaram, me chamaram de racista no último vídeo e tal, e é aquilo, se você tá me chamando de racista, basicamente você tá chamando muita gente de racista. Por exemplo, tem um canal aqui no YouTube que é um canal focado 100% em Harry Potter, que é o canal do Wizard Bruno. Ele é um canal que ele comenta 100%, o canal dele 100% focado em Harry Potter. Muitas das minhas opiniões que eu tenho aqui sobre esse tema são baseadas e tem muitas semelhanças com as opiniões do Bruno. E o Bruno, ele é um cara negro, sabe? A opinião dele é muito próxima da minha, que ele não quer essa escalação, ele não gostou nem um pouco dessa escalação, mesmo ele sendo um homem negro, porque isso vai alterar a história e o caminho da história de Harry Potter, sabe? Ele é um homem negro e ele tem essa opinião, que ele não gosta dessa alteração, porque essa alteração vai modificar a história, modificar totalmente o caminho da história. E aí que é o meu grande ponto aqui nesse vídeo, que nós que não gostamos dessa escalação, nós não somos racistas. Basicamente o que a gente quer é que a gente tenha uma fidelidade à história original. E você modificando a etnia de um personagem tão importante como o Severus Snape, você vai alterar a história original de qualquer forma. Cara, já alterando, modificando, já mudando a etnia do personagem, de qualquer forma, você já modifica. Mesmo se você, por exemplo, se você continuar com a mesma história dos livros, exatamente igual, só mudando a etnia do personagem, não tem como você não ver aquilo como um ato racista de outras pessoas contra ele. Não tem como. Infelizmente, a história, ela leva para esse caminho, e o fato de, por exemplo, o pessoal comentando aí que no mundo de Harry Potter não existe racismo por pele, não existe racismo de etnia. Mas vamos lembrar que no mundo de Harry Potter, sim, existe um certo tipo de racismo, um certo tipo de preconceito, que é contra pessoas de sangue, sabe? A questão de Harry Potter toda é uma questão de sangue. Pessoas que não têm o sangue puro, que são filhos de trouxas, que são mestiças. Esse tipo de pessoa, existe um preconceito muito grande no mundo de Harry Potter. Vamos lembrar, né, eu acho que é bem óbvio para todo mundo, que essa questão dessa representação de preconceito contra pessoas de sangue diferente, eu acho que é meio que a
que é a representação do que seria o racismo no nosso mundo, só que no mundo de Harry Potter, sabe? Acho que isso tá bem óbvio para todo mundo. Então esse que é o nosso principal ponto. A mudança da etnia do Severus Snape vai acabar alterando demais a história do personagem, sabe? Esse que é o meu principal ponto e o ponto de quem não gostou dessa história. Você pode ter gostado e achado que é uma boa escolha do Severus Snape, mas aí que é o meu principal ponto também. Seja um pouco respeitoso, sabe? Não chega já tenta entender o ponto da outra pessoa. Se você discorda, coloca nos comentários e explica, ó, seguinte, eu não gostei, eu acho que eu concordo dessa mudança, eu acho que essa mudança ela pode acontecer, não tem problema, não vai alterar a história por causa disso e disso e disso. Isso não tem problema, a gente tem uma discussão saudável, eu acho que é muito bom e a internet hoje que a gente precisa é de uma discussão um pouquinho mais saudável e um pouquinho mais, sabe, sã entre cada uma das pessoas. O problema é você nem assistir o vídeo, porque claramente as pessoas que comentaram isso no meu último vídeo não assistiram o vídeo, sabe? Não assistiram o vídeo e não é só uma questão de eu ter somente eu ter essa opinião. Muita gente nesse último vídeo, basicamente quase todos os comentários, né, tirando alguns em essa sessão que eu tô comentando aqui, eles comentaram lá e falando, não, eu concordo com você, sabe? A minha opinião é bem próxima da tua mesmo. Eu também tenho essa exata mesma opinião de que eu não concordo por causa disso e disso e disso. Isso eu acho que é o principal ponto. Muita gente concorda comigo, não é só uma questão minha, sabe? É uma questão de forma assim, que eu acho que boa parte do público e acompanha nas redes sociais nos últimos dias comentando sobre esse assunto e tal, boa parte do pessoal que tem uma opinião próxima da minha segue os mesmos pontos, sabe? A questão da mudança de etnia vai modificar a história principal do personagem, sabe? Esse que é o nosso principal ponto. Se você discorda, não tem problema. Só que tenta ser um pouquinho mais educado e não já acusando a pessoa de ser racista, sabe? Eu acho que isso é um pouquinho, tipo, uma forma um pouco infantil de ver as coisas e tal. Então, esse que é o meu principal ponto do que eu fiz esse vídeo. Vou comentar um pouquinho sobre, porque eu acho que o pessoal que comenta, que discorda, não tem problema você discordar. Desde que você seja respeitoso e você analise a opinião da outra pessoa e tente entender um pouco o lado da outra pessoa. E não uma opinião de uma pessoa em específica, uma opinião de muitas pessoas que não gostaram nem um pouco dessa escalação e acham que essa escalação não é boa, sabe? É aquilo. Você ficar comentando sobre um assunto, sobre uma série que a base do público é uma base infantil, mas vamos lembrar que o público que consumiu Harry Potter, que fez Harry Potter ser Harry Potter que é, foi a minha base de público. Foi o pessoal que nasceu ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e que consumiu Harry Potter durante toda a vida, que ama essa franquia, sabe? Esse que é o nosso principal ponto. Então, a gente não gostar é uma opinião válida, a gente tem o direito de ter a opinião de não gostar e não achar uma boa escolha. Agora, você chegar lá nas redes sociais e atacar o ator só porque não gostou da escalação, é uma coisa que eu comentei no último vídeo. Não acho nada nem um pouco legal você fazer isso, e eu comentei no último vídeo falando, ó, não acho que é legal. Se vocês têm que atacar alguém por prometer uma coisa e não comprometer, é a Warner, é a HBO, que eles prometeram total fidelidade ao material original, e na primeira oportunidade que eles tiveram de alterar isso e de fazer uma coisa totalmente diferente, que vai modificar muito a história original, eles fizeram. Esse que é o nosso principal ponto e uma coisa que a gente concorda de forma geral. Se você discorda, coloca aí nos comentários aí que você não concorda, que você acha que não foi que foi uma boa escalação. Pelo que eu vi em alguns momentos ali, algumas imagens, ele é um bom ator, ele vai fazer um bom trabalho, só que o fato da história já ser modificada é um ponto que não tem como você esconder, sabe? Isso vai ser modificado, muitos dos sentidos da história, ele vai ser modificado, e muito do que é o pessoal e a opinião do público sobre qual que é aquele ponto da história vai ser modificado, sabe? Esse que é o nosso principal ponto e que a gente não tem como a gente ignorar. Então, essa de forma geral é a minha visão sobre esse tema, sobre a escalação dele. O fato de eu não gostar do Papiciedo não quer dizer que eu sou racista, mas quer dizer que foi prometido uma fidelidade à obra original. Isso já não foi cumprido. E o fato de você mudar a etnia de um personagem, que a etnia original dele é extremamente importante para a história funcionar, você cria um problema gigantesco. Esse que é o principal ponto meu, que você vai modificar totalmente a história e qual que é a intenção da história original. Esse que é o principal ponto e o porquê que eu não curti a escalação do Papiciedo para fazer o Severus Snape dentro da série de Harry Potter. E aí, galera, o que vocês acham aqui das minhas opiniões sobre a escalação do Papiciedo, para fazer o Severus Snape na série de Harry Potter? Concordam comigo? Acham que meus pontos são válidos? Ou vocês discordam de mim? Se vocês discordam de mim, deixem nos comentários, mas expliquem exatamente por que vocês acham que pode funcionar, que pode ficar bom e que não vai alterar a história original, mas também sejam respeitosos, sabe? Eu tento ao máximo aqui no canal ser respeitoso com a opinião de outras pessoas, então, por favor, se vocês discordam de mim, sejam respeitosos em relação a isso, sejam um pouco mais educados, porque eu acho que é o que tem a prioridade aqui no canal, você ter opiniões diferentes, mas você respeitar a opinião de outras pessoas, sabe? Esse que é o meu principal ponto. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo, até a próxima e tchau!